O que é essa cascata inflamatória? Eu gostaria de entender muito bem o que é isso. Miriam, a cascata inflamatória é uma condição que é um pouquinho complicada para a gente explicar. Tá. Mas eu gostaria de deixar uma coisa bastante clara. A cascata inflamatória faz parte de doenças inflamatórias. É diferente, por exemplo, de uma inflamação dentária. Okay. Uma inflamação dentária não é uma doença inflamatória, é uma inflamação pontual. Tá. A cascata inflamatória, a doença inflamatória, é uma condição de inflamação que acontece no organismo como um todo, em todos os órgãos. Como é que ocorre isso? É como uma cascata mesmo. Uma substância qualquer, um start qualquer, começa a desencadear, aliás, não é nem desencadear, é estimular umas células que a gente chama de linfócitos T, e essas células ativadas, elas vão começar a produção de algumas substâncias que a gente chama de citocinas, e dentre elas estão o TNF-alfa e as interleucinas. Essas substâncias... Explica pra gente melhor. Então, essas substâncias, assim, a célula é ativada e ela produz essas substâncias. As principais são TNF-alfa e interleucinas. Por que eles são as principais? Porque eles mantêm essa cascata inflamatória e, além de manter, eles alimentam. Então, ele forma um feedback. Essa cascata não para. Se ele não for bloqueado, essa substância, o TNF-alfa ou as interleucinas, essa cascata não para. A inflamação vai aumentando, aumentando, aquele organismo vira uma bomba, literalmente. Essa inflamação aumenta tanto, que uma hora ela explode. E explode como? Um infarto agudo do miocárdio, um AVC, uma psoríase eritrodérmica, compreende? Vai para piora, muito piora mesmo, da doença inflamatória que aquele paciente tem. Tá certo, mas então me fala uma coisa. Como eu devo saber se estou com uma cascata inflamatória antes de surgir uma doença mais grave? Existe um exame, Como é que é identificada essa inflamação? Essa inflamação é detectada através da doença mesmo. Não tem como a gente detectar antes, ainda não. Pode ser que num futuro próximo, sim. Porque eu falo sempre num futuro próximo de coisas que podem acontecer, porque as nossas pesquisas mundiais estão em ritmo muito acelerado. Entendi. Eu recebo publicação diária de coisas novas que estão se descobrindo, de novas substâncias. Então, eu acredito que num tempo muito breve nós teremos uma visão muito realista dessa cascata e como bloqueá-la mesmo. É bom saber disso, doutora, porque recentemente fiz uma entrevista e o médico me disse que, infelizmente, às vezes se começavam, né, alguns estudos que levavam anos. Não precisa muito, né? O próprio fato da AIDS, quando começou, as pessoas não tinham uma sobrevida como tem hoje, né? Então, que bom que as pesquisas estão agilizadas e podendo chegar nos pacientes com mais rapidez, né? Para que seja feito o devido tratamento. Então, Miriam, e isso está acontecendo nas doenças inflamatórias, porque nós médicos que estudamos, que nos atualizamos, nós chegamos à seguinte conclusão. Toda doença tem uma base inflamatória. Toda. Então, é o que eu te falei, é um novo marco na medicina. Eu acho que para o futuro nós não teremos mais diversas especialidades, mas teremos uma só das doenças inflamatórias, compreende? Uau! Porque a gente tem percebido que a inflamação está presente em quase todas as doenças. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, a doença inflamatória é uma coisa, a inflamação localizada não é uma doença inflamatória. Então, quem tem uma inflamação de garganta, uma inflamação no dedo do pé, ele não tem uma doença inflamatória, ele tem uma inflamação localizada. Que vai ser tratado. Que vai ser tratada e vai ser curada. Doutora Sara, existe um dia mundial da psoríase? Existe sim, existe o dia comemorativo mundial, que é o dia 29 de outubro. Ele é comemorado no mundo todo. E aqui no Brasil, há alguns anos, de uns 5 anos para cá, nós estamos comemorando o Dia Mundial da Psoríase.
Essa doença começou a ter um foco maior de 15 anos para cá, no mundo todo, justamente por essas novas descobertas, né? E justamente porque nós, enquanto médicos e cientistas, sabemos que no futuro nós teremos, pelo estudo dessas doenças, principalmente a psoríase, nós teremos condições de tratarmos melhor outras doenças também, né? Entendi. E o Dia Mundial da Psoríase é comemorado no dia 29 de outubro e as campanhas nacionais estão cada ano melhores. No início, elas eram muito tímidas, eram pontuais, era uma feita no HC, outra feita só nos serviços. Tá. A gente tinha lá na Universidade de Mogi das Cruzes, no Hospital do Padre Bento, onde eu dei aula também, nos serviços de residência médica. E eram feitos com os pacientes que frequentavam aqueles serviços. Hoje já é feita assim num âmbito maior. Por exemplo, em São Paulo, o ano passado foi feito no Parque do Carmo, no Parque do Ibirapuera. Essa comemoração foi feita justamente para incentivar o paciente a se conscientizar sobre a doença e a procurar um tratamento. Mas o governo, ele incentiva essa campanha? Porque eu nunca vi nada assim tão forte, como a campanha do câncer, como, enfim... Miriam, o governo ainda não despertou para a psoríase. Infelizmente, essas campanhas são feitas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A partir desta determinação da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a psoríase é uma doença preocupante e deve ser focada pelo mundo todo, aí sim o nosso governo começou a querer se interessar. Talvez porque seja obrigatório mesmo, né? Mas neste ano ainda não tive nenhuma posição referente à participação do governo na campanha. A campanha vai ser feita mesmo pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu, como uma das coordenadoras deste grupo de apoio aos pacientes da psoríase de São Paulo, vou fazer a campanha aqui em Atibaia, no Hospital Novo, e nesse dia nós vamos fundar o grupo de apoio aos pacientes da psoríase de Atibaia, com o apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E esse grupo de apoio, ele tem por intenção fazermos reuniões, a princípio bimestrais, rápidas, de 1h30 no máximo, sendo que divididas em 2 etapas, sendo que na primeira etapa nós abordaremos temas relacionados com a doença e na segunda etapa temas que os pacientes vão escolher referente à dermatologia. Que bacana. Então, se eles quiserem falar sobre acne, numa segunda etapa, nós vamos falar. Se eles quiserem falar sobre melasma, nós vamos falar. Sobre pênfigo, nós vamos falar. Sobre doença sexualmente transmissível. Entendi. Sobre estética, vai ser aberto. E quando nessa segunda etapa não houver um tema específico, nós vamos abrir também para os pacientes falarem sobre a experiência de vida deles, que eu acho isso muito importante. Muito importante. E talvez até, dependendo se eles preferirem falar só sobre a experiência de vida deles, porque essa segunda etapa, eles que vão escolher o tema, eu vou deixar aberto para eles. Porque como o paciente de psoríase é um paciente introspectivo, lá ele vai ter oportunidade de falar a respeito dos problemas dele. Então ele vai ter a chance de falar sobre as necessidades psicológicas, afetivas dele, e isso é importante para ele. Doutora, e esse projeto que está se iniciando agora aqui em Atibaia, ele também será ampliado para todos os estados? A comemoração do Dia da Psoríase já é nacional. Agora, o GRAPE, instituído pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele já é de âmbito nacional, sim. Existem GRAPes de psoríase em Maringá, em São José do Rio Preto, no Ceará, em Minas, mas existem também GRAPes do vitiligo, da hanseníase, da acne grave. Essas doenças dermatológicas que são estigmatizantes nos preocupam. Então, a gente tem essa preocupação de dar esse apoio para o paciente. Esse apoio não significa paternalismo, mas significa dar condições para que ele caminhe com os próprios pés. E
é um trabalho todo estruturado e estudado para que esse paciente saia do casulo e comece a viver.